Bem, pessoal, esta é a segunda parte do assunto sobre probabilidade e neste vídeo nós vamos discorrer sobre probabilidade condicionada e também depois sobre árvore das probabilidades e probabilidades quando os eventos são dependentes e independentes. Então, vamos iniciar o assunto com uma introdução e contando uma historinha. Numa reunião estão presentes 100 pessoas, sendo 60 delas técnicos e 40 engenheiros. Entre os engenheiros há um aniversariante. Nenhum dos presentes sabe que há um aniversariante na reunião, exceto o próprio. E, para facilitar o raciocínio, vamos denominá-lo Sr. X. Em dado momento, um recepcionista chega e comunica que dentre os engenheiros há um aniversariante. Alguém sugere ao recepcionista escolher uma pessoa ao acaso e verificar se é o Sr. X, o aniversariante. O recepcionista gostou da sugestão e, como era conhecedor de estatística, resolveu dar brilho à brincadeira, expondo o seu raciocínio como segue. Se eu escolher um de vocês ao acaso e perguntar se é o aniversariante, minha chance de acertar é da ordem de 1 para 100. Ou seja, a probabilidade de eu escolher o Sr. X, que é o aniversariante, é 1%. Vou propor a seguinte situação. Eu vou escolher um participante dessa reunião e perguntar se é engenheiro. Caso a resposta seja afirmativa, então a probabilidade de eu acertar subirá da ordem de 1 para 40, ou seja, a probabilidade será 2,5%, e assim eu tenho um aumento na possibilidade de acerto de 150% em relação ao primeiro caso. Após a exposição desse raciocínio, houve uma calorosa salva de palmas ao recepcionista e a festa continuou. Agora vamos analisar o raciocínio do recepcionista formalmente usando os conceitos da estatística. Sejam o espaço amostral S e os eventos A e B, então podemos escrever. O espaço amostral S é composto por 60 técnicos e 40 engenheiros. A será as pessoas que são engenheiras e B é o Sr. X, o aniversariante. O A inter B, ou seja, a intersecção entre as pessoas que são engenheiras e as pessoas que são aniversariantes, só dá o Sr. X. Pelo raciocínio do recepcionista, ele teria agora a probabilidade de acerto na ordem de 2,5%, se tivesse a informação de que a pessoa escolhida, ao acaso, era uma pessoa engenheira. Ou seja, o P igual a 2,5% está condicionada à informação de que a pessoa escolhida é engenheiro e por isso ela vai receber o nome de probabilidade condicionada. Tal probabilidade será denotada pela seguinte expressão: P de B dado A igual a 0,025. Lê-se probabilidade de B ocorrer dado que A ocorreu. Isso também a gente vai representar como sendo a probabilidade de ocorrer B depois que o evento A ocorreu. Note que a probabilidade do B ocorrer depois de A ter ocorrido, que é igual a 0,025, é 1 sobre 40, e é exatamente o número da intersecção, o número de elementos da intersecção dos engenheiros com os aniversariantes, que só tem 1, sobre o número de elementos de engenheiros. Agora, nós podemos definir a probabilidade condicionada como segue. Sejam A e B dois eventos, a probabilidade condicionada de B ocorrer após A ter ocorrido, denotada por P de B dado A, é dada por P de B dado A igual o número de elementos de A inter B dividido pelo número de elementos de A. Naturalmente, se o P de A for maior que zero, isto é, o conjunto A, que é o evento A, não pode ser vazio. Vamos ver exemplos. Vamos supor que um grupo de pessoas está classificada como no quadro abaixo.
Suponhamos que o grupo é composto por homens e mulheres e essas pessoas falam espanhol, italiano e francês. No quadro aqui estão distribuídas as pessoas conforme o sexo e a língua que falam. Então nós temos mulheres na primeira linha, na primeira coluna as mulheres que falam espanhol, na segunda as que falam italiano, na terceira que falam francês e na quarta coluna o total de mulheres. Segunda linha, homens. Na segunda linha, primeira coluna, homens que falam espanhol. Depois, homens que falam italiano, homens que falam francês e, por último, o total de homens. Na primeira coluna, há o total de pessoas que falam espanhol. Na segunda, as que falam italiano. Na terceira, as que falam francês. E na última linha, última coluna, há o espaço amostral, que é formada por 360 pessoas. Antes de resolver o problema e fazer questões sobre ele, vamos enunciar os eventos. Aqui nós podemos formar um evento para cada linha, um evento para cada coluna e depois eventos para cada célula. Então, vamos supor o primeiro caso a ser enunciado é o espaço amostral S e o número de elementos de S é 360. Os eventos são A, as pessoas que são mulheres. Então, o número de elementos de A é 172, porque são as 172 mulheres. O evento 2 é o B, que são as pessoas que são homens. O número de elementos do B é o 188, que é o total de homens. C, as pessoas que falam espanhol. Então, o número de elementos de C é a soma da primeira coluna, que é 193. D, o número de pessoas que falam italiano. Então, o número de elementos de D é o 68, que é o total da segunda coluna. E E, o número de pessoas que falam francês, que o total é 99, na soma dos elementos da terceira coluna. Agora, outros eventos. Então, A inter C são as mulheres que falam espanhol. O total delas é 90. A inter D são as mulheres que falam italiano. O total de mulheres que falam italiano é 35. A inter E, as mulheres que falam francês, o total é 47. A B intersecção C são os homens que falam espanhol, dá 103. O nono evento é o B inter D, são os homens que falam italiano, dá 33. B inter E, os homens que falam francês, dá 52. A intersecção B, mulheres que são homem ou homem que são mulheres, é vazio. E a união B, então, é o S, que é o total de elementos. Enunciado os eventos, nós podemos elaborar questões sobre esses eventos. Por exemplo, escolhe-se uma pessoa ao acaso e verifica-se que ela é mulher. Então, qual é a probabilidade dela falar espanhol? Os eventos aqui envolvidos são as pessoas que são mulheres, as pessoas que falam espanhol. Para a segunda questão, qual é a probabilidade de falar italiano? Então, necessitamos do evento mulheres que falam italiano. E a terceira probabilidade da mulher falar francês, então precisamos do evento das mulheres que falam francês. Então, observem que, de acordo com a questão, é que se tem necessidade da escolha dos eventos. Vamos ver como fica o resultado da primeira questão. Qual é a probabilidade dessa pessoa escolhida, mulher, falar espanhol? Então, nós temos uma informação conhecida. A informação conhecida é que a pessoa é mulher e queremos saber qual é a possibilidade dessa mulher falar espanhol. Então, a probabilidade é a probabilidade de C dado A igual ao número de elementos de A inter C dividido pelo número de elementos de A. Para a segunda questão, qual é a probabilidade dela falar italiano. Então, a pessoa conhecida é mulher, queremos saber qual é a probabilidade dela falar italiano. Assim, a probabilidade do evento D, dado que A ocorreu, é o número de elementos de A inter D dividido pelo número de elementos de A. E, finalmente, na terceira questão, aqui lemos a probabilidade da mulher, que é o evento conhecido, falar espanhol,
que é o que queremos saber. Então, o número de elementos de A inter E dividido pelo número de elementos de A. Agora, substituímos os valores numéricos. A probabilidade de C dado A é 90, que corresponde ao número de elementos de A inter C, dividido pelo 172, que corresponde ao número de elementos de A. Na sequência, nós temos a probabilidade da mulher escolhida falar italiano é 35, que são as mulheres que falam italiano, dividido pelo total de mulheres. E, finalmente, a probabilidade da mulher escolhida falar espanhol, ou melhor, falar francês, é o número de mulheres que falam francês dividido pelo total de mulheres, que é 47 sobre 72. Observação aqui. A probabilidade sempre é dada em porcentagens, mas para evitar alongamento do vídeo e outras traves na apresentação, nós vamos deixar em forma de fração. Outra questão que nós temos é: escolha-se uma pessoa ao acaso e verifica-se que ela fala italiano. Então, as perguntas que cabem aqui são: qual é a probabilidade dela ser mulher e qual a probabilidade de ser homem. Notem que o fato conhecido é que a pessoa fala italiano. Então, os eventos necessários para resolver esse problema são aqueles que têm a relação com falar italiano, ser mulher e ser homem. Então, D é o evento que nós já tínhamos enunciado no início do problema. São as mulheres que falam, as pessoas que falam italiano, e o total é 68. A inter D, as mulheres que falam italiano, e B inter D, os homens que falam italiano. Agora, dado que a pessoa fala italiano, queremos saber se ela é mulher. Então, fica P de A dado D, que é o número de elementos de A inter D, dividido pelo número de elementos de D. Para a segunda questão, dado que a pessoa fala italiano, queremos saber qual é a probabilidade de ser homem. Assim, a simbologia é probabilidade de B dado D igual N de B inter D dividido por N de D. Em números, valores numéricos, então P de A dado D é 35 sobre 68 e P de B dado D é 33 sobre 68. A próxima questão: escolhe-se uma pessoa ao acaso e verifica-se que é homem. Então, agora, depois que sabemos que a pessoa é homem, podemos estar interessados em saber se é o homem que fala espanhol, italiano ou francês, e qual a probabilidade disso ocorrer. Então, os eventos envolvidos são as pessoas que são homem, ou seja, o fato conhecido, e o que desejamos conhecer, se é um homem que fala espanhol, italiano ou francês. Aí, o problema terá a seguinte configuração: probabilidade de ser homem, depois probabilidade de falar espanhol, depois que eu sei que é um homem, é o número de elementos da intersecção do evento as pessoas são homens com as pessoas que falam espanhol, ou seja, N de B inter C dividido pelo número de pessoas que são homens. Para o caso da pessoa falar italiano, então, do homem falar italiano. Para o caso do homem falar italiano, então nós temos probabilidade de D dado B. Ou seja, quero saber se ela fala italiano depois que eu sei que é um homem. Então, é o número de elementos de B inter D dividido pelo número de elementos de B. E, finalmente, em relação à última questão, a probabilidade da pessoa falar espanhol depois que a gente sabe que é um homem é o número de elementos de B inter E dividido pelo número de elementos de B. Assim, em valores numéricos, teremos P de C dado B, 103, 188, P de D dado B, 33 sobre 188, e P de E dado B, 52 sobre 188. Nessas três questões, nós praticamente pomos todos os problemas mais comuns, as perguntas mais comuns que ocorrem quando você tem probabilidade condicionada dada num quadro como este.
Agora vamos ver digamos, uma modificação na fórmula. A equação P de B dado A, que é dada por P de B inteiro A sobre P de A, pode ser escrita em forma de produto. Observem que, se pensarmos em termos de proporções, o P de B dado A tem denominador 1, então 1 multiplica a intersecção e o P de B dado A multiplica o P de A. Assim, nós podemos dizer que a probabilidade da intersecção de dois eventos ocorrer é o produto das probabilidades de B ocorrer depois que A ocorreu, vezes a probabilidade de A. Também pode ser, não está escrito, mas pode ser também o contrário. O P de A dado B vezes o P de B. Esta fórmula ela permite o cálculo da probabilidade de ocorrer intersecção dos eventos. Nós vimos nas aulas iniciais que quando ocorre a união dos eventos, nós somamos a probabilidade. Por exemplo, P de A inter B é P de A mais P de B se os eventos forem disjuntos, e P de A mais P de B menos P de A inter B se os eventos tiverem intersecção. Aqui o cálculo da probabilidade de B ocorrer após ter ocorrido A, ou nós vamos agora ver como essa fórmula é aplicada por meio de um exemplo. Suponhamos um psicólogo atendeu num determinado dia 10 pacientes, 6 adultos e 6 crianças. Todos poderão, até o final do expediente, solicitar ao psicólogo novas informações. A pergunta é: qual é a probabilidade de que um adulto e uma criança solicitem auxílio até o final do dia? Notem aqui que um adulto e uma criança configura a intersecção, embora a gente está acostumado com as definições de matemática que a intersecção é dada pela repetição de elementos em dois conjuntos. Em estatística, a intersecção significa dois eventos ocorrerem simultaneamente. Então vejamos. O espaço amostral é formado pelas pessoas que a psicóloga consultou, os 6 adultos e 4 crianças. E os eventos, então, são os adultos e as crianças. Agora, a probabilidade de ocorrer o retorno de uma criança e um adulto é a probabilidade A inter B. Repetindo, em matemática, a intersecção é configurada quando existem elementos repetidos simultaneamente nos eventos, ou seja, elementos que simultaneamente pertencem aos dois eventos. Em estatística, isso às vezes não é possível, porque um adulto não pode ser simultaneamente adulto e criança, e mesma coisa criança simultaneamente criança e adulto. Em estatística, a intersecção configura o fato de dois eventos ocorrerem simultaneamente, ou um após o outro. Então, queremos saber a probabilidade de A inter B. Agora, para resolver esse problema, nós temos que fazer uma suposição. Vamos supor, primeiro, que um adulto será o primeiro a solicitar auxílio. Então, a probabilidade disso ocorrer é P de A, que é o N de A sobre N de S, que é 6 sobre 10. Bem, o adulto solicitou uma nova consulta, nova informação para a psicóloga, então ele sai do espaço amostral. Então, há uma modificação no novo espaço amostral, que ele passa a ser formado agora, o espaço amostral novo, apenas com 5 adultos e 4 crianças. Assim, a probabilidade agora de uma criança solicitar um auxílio após o adulto já ter solicitado é P de B dado A, que é o N de B, ou seja, o número de crianças, sobre o número de elementos que restaram em condições de solicitar auxílio, ou seja, 9. Os 5 adultos e as 4 crianças que não tinham solicitado auxílio. Agora, a probabilidade de ocorrer
então, os dois eventos é dada por P de A inter B, que é o número que é a probabilidade de ter ocorrido A vezes a probabilidade de B dado A. Assim, 6 sobre 10, que é a probabilidade do adulto de um adulto ter solicitado auxílio, vezes a probabilidade de uma criança solicitar auxílio depois que um adulto solicitou. Aí nós temos então a probabilidade dada em porcentagem, que é 26,67%. Se inicialmente nós tivéssemos feito a hipótese de que uma criança seria a primeira a solicitar auxílio, a probabilidade daria o mesmo resultado. Uma forma prática de solucionar problemas que envolvam probabilidades condicionadas é construir a árvore das probabilidades. Então, vamos supor o seguinte: suponhamos que um experimento é composto de 3 eventos iniciais, sendo seguidos pelos A, B e E, sendo seguido pelos eventos H ou M. A árvore das probabilidades terá a seguinte forma. Esses eventos pode ser o seguinte: uma pessoa, ela vai primeiro vai vestir-se, então ela põe a blusa, põe a saia, ou sendo um homem põe a camisa e põe a calça, depois põe a meia ou aí o sapato, põe a meia. Então são 3 eventos. Ela faz primeiro essas 3 operações. Na operação seguinte, então ela pode pentear o cabelo ou ela pode pegar o relógio. Então, uma pessoa pode pôr a camisa e pentear o cabelo, ou pôr a camisa e pentear e pegar o relógio. Pode pôr a calça e pentear o cabelo, ou pode pôr a calça e pegar o relógio. Ou finalmente pode calçar o sapato e pentear o cabelo e depois pôr o sapato e pegar o relógio. Então, observem que são 6 procedimentos que a pessoa pode fazer, e nesses 6 procedimentos elas têm sempre uma sequência diferente uma da outra. Então, seria qual é a probabilidade de ocorrer pôr a camisa e pegar o relógio, ou pôr a camisa e pentear o cabelo, ou e assim por diante. Então, numa árvore ocorre o seguinte: primeiro, vamos supor o que ela pode iniciar o processo. Ela pode iniciar o processo pelo evento A, ou pelo evento B, ou pelo evento C. Ou seja, ela inicia pondo a camisa, pondo a calça e pondo o sapato. Depois de fazer ter uma dessas opções, então ela tem mais 2 pela frente. Então, depois de ter posto a camisa, ela vai pentear o cabelo. Ou, depois de ter posto a camisa, ela vai pegar o relógio. Ou ainda, depois de ter vestido a calça, ela penteia o cabelo. Ou, depois de ter vestido a calça, pega o relógio. Ou, finalmente, depois de ter calçado o sapato, ela penteia o cabelo. Ou, depois de ter calçado o sapato, pega o relógio. Esses eventos não podem ser, por exemplo, aqui, ela tem que fazer um de cada vez. Ela não pode pôr a camisa, a calça e o sapato e depois pegar o relógio. A sequência sempre será nessa forma. Executa o primeiro procedimento e depois passa para o segundo. Executa o primeiro, passa para o segundo. Executa o primeiro, passa para o segundo. Então, a árvore das probabilidades fica disposta dessa forma e ela significa o seguinte: vamos pôr o nome. Então, temos caminhos que levam de K até L, que é esse caminho aqui. Caminho que leva do K até o O. Caminho que leva do K até o Q. Então, tem essa configuração. Caminho que leva do K até o R. A mesma coisa para o S e para o Y. Aqui, então, suponhamos que a gente quer saber qual é a probabilidade da pessoa executar o evento A e depois executar o evento H. Então, fica P de A inter H
é igual a P de A vezes P de H dado A. Ou se ela executar o evento A e depois o M. Então fica P de A vezes P de M dado A. E assim ocorre com os outros elementos também, com as outras probabilidades. Por exemplo, no caminho KS, nós temos a probabilidade da pessoa executar o evento E depois executar o evento H. Vamos ver, aqui está uma explicação. A probabilidade de ocorrer o evento A juntamente com o evento H é dada por P de A inter H, que é P de A vezes P de H dado A, que corresponde ao caminho KL. No caso do psicólogo, em relação ao atendimento do adulto e criança, nós vamos fazer o seguinte. Suponhamos que o A representa os adultos e o B representa as crianças. Então, início do processo, supondo que ou um homem, um adulto, ou uma criança faça a primeira chamada, nós teremos 6 sobre 10 se for o homem e 4 sobre 10 se for uma criança. Agora, supomos que ocorreu nesse caso o procedimento. Suponhamos que um adulto foi o primeiro a fazer. Então, o espaço amostral para o segundo experimento, ele foi diminuído de 10 para 9, porque a pessoa que fez a primeira chamada foi atendida e deixa de fazer parte do espaço amostral. Então, a probabilidade de que um novo adulto solicite auxílio será de 5 sobre 9. E a probabilidade de que uma criança solicite auxílio depois que um adulto solicitou é 4 sobre 9. Observem que, nesse caso, como o adulto foi o primeiro a fazer a chamada, as crianças ainda estão todas no espaço amostral. Quem saiu foi o adulto. Já que quem por primeiro fez a chamada foi uma criança, então os adultos estão todos no processo. A probabilidade de um adulto fazer uma chamada depois que uma criança fez é 6 sobre 9. E a probabilidade de novamente uma criança chamar depois que uma já chamou é 3 sobre 9. Assim nós temos a explicação de como fica a probabilidade condicionada para o exemplo em que o psicólogo atendeu 10 pessoas e todas tinham a possibilidade de fazer uma nova chamada até o final do dia, e ele queria saber qual era a possibilidade de uma criança e um adulto serem as pessoas que fizessem a chamada. Vamos ver um exemplo agora. Sabe-se que 80% dos pênaltis marcados a favor do Brasil são cobrados por jogadores de ataque. Isso quer dizer que os jogadores que jogam na frente, encarregados de marcar gols, são chamados atacantes e 80% dos pênaltis são eles que chutam. E a probabilidade desse jogador marcar, converter o pênalti, é 70%. E caso os jogadores que não são do ataque chutem no pênalti, a probabilidade de marcar gol é 60%. Então agora um pênalti for marcado a favor do Brasil. Queremos saber então qual é a probabilidade do pênalti ser cobrado por um jogador de ataque e ser convertido em gol. Ou seja, o jogador chuta e marca gol. A probabilidade do pênalti ser convertido em gol apenas, independente de quem chutou, ou o atacante ou o outro jogador. E a probabilidade do pênalti não ser convertido em gol se o cobrador for um atacante. Para resolver essas três questões, primeiro vamos fazer a árvore das probabilidades e vamos perceber que pela árvore fica mais fácil de a gente entender e resolver o problema. Então, suponhamos, ou sejam os eventos. A, o cobrador é um jogador de ataque, então o A barra o jogador não é de ataque, que pode ser o zagueiro, o goleiro, qualquer outro jogador que não seja atacante. E o B, o pênalti é convertido, ou seja, sai gol, e o B, o pênalti não é convertido, isto é, o goleiro pega, o atacante, o jogador chuta para fora, ou bate na trave. Então vamos fazer a ordem das probabilidades.
Aqui, na primeira possibilidade, vamos pôr os jogadores que são atacantes, ou seja, os jogadores A, e aqui os complementares, ou seja, os jogadores que não são atacantes. Na primeira em cima, sai gol, e aqui não deu gol. Sai gol, errou o gol. Então começamos. A probabilidade de ser um atacante a chutar o pênalti é 0,8. A probabilidade de ser um não atacante é 0,2. Agora aqui, a probabilidade de ser atacante e marcar gol é 0,7. E a probabilidade de ser atacante e não marcar gol é 0,3. A probabilidade de ser um jogador da defesa ou não atacante e marcar gol é 0,6. E a probabilidade de ser um jogador não atacante e não marcar gol é 0,4. Os caminhos são então KX, que corresponde ao jogador do ataque, chuta e marca gol. KY, o jogador do ataque chuta e não marca gol. KZ, o jogador da defesa chuta e marca gol. E KW, o jogador da defesa, ou seja, aquele que não é atacante, chuta e não marca o gol. Agora vamos responder as questões. A primeira questão, queremos saber qual é a probabilidade de ocorrência de A e B, isto é, o jogador atacante chutar e marcar. Assim, ocorre A e B simultaneamente e é dado pelo evento A inter B, que corresponde a A e B. Então, P de A e B é igual a P de A inter B. E essa probabilidade é dada pelo produto das probabilidades distribuídas no caminho KX. Então, o atacante aqui no caminho KX, o atacante chuta e marca. Assim, a probabilidade de ocorrer A e B, isto é, P de A inter B, é o P de A, que corresponde à primeira ação, vezes P de B dado A, que corresponde à segunda ação. Assim, vamos ter 0,8, que corresponde à probabilidade do A, vezes 0,7, que é a probabilidade de B dado A. O resultado é 0,56, que corresponde a 56%. A segunda questão é qual é a probabilidade de sair gol. Então, essa probabilidade é dada pela união de todos os caminhos em que levam ao gol. Na árvore, nós temos os caminhos KX e KZ, que são os caminhos onde os jogadores chutam e marcam. No KX, o atacante chutou e marcou, e no KZ, o jogador não atacante chutou e marcou. Aí a probabilidade de dar gol é a soma das probabilidades encontradas nesses dois caminhos. Então nós temos o caminho B, que é marcar gol, é A inter B, atacante chuta e marca, ou A barra inter B, defesa chuta e marca. Notem que A inter B com A barra inter B é vazio, ou seja, os dois jogadores não chutam simultaneamente, então não pode ter simultaneamente dois jogadores marcando o gol. Agora vamos para a probabilidade. A probabilidade de ocorrer B é a probabilidade de A inter B unido com A barra inter B. A inter B corresponde ao caminho KX. Então vamos ter P de A inter B. Mas antes disso ainda vamos ver aqui que quando temos união de probabilidade a gente soma. Então esse símbolo de união é trocado pelo símbolo da soma. Agora sim, aqui é o P de A vezes P de B dado A, que corresponde ao caminho atacante marca gol, e P de A barra vezes P de B dado A barra, que corresponde ao caminho o não atacante marca gol. Agora os valores numéricos. P de A vezes P de B dado A é 0,8 vezes 0,7, que é esse número e esse, mais o 0,2 vezes 0,6. Resolvendo as operações, nós vamos ter um resultado de 68, que corresponde a 68%. A terceira questão, então, é qual é a probabilidade do pênalti ser desperdiçado se o cobrador for atacante
Então, nesse caso, o resultado vai ser dado pelo caminho KY. Aqui o que nós queremos saber é qual é a probabilidade do jogador do ataque chutar e não marcar gol. Então vamos lá. O jogador do ataque chuta e não marca é o caminho KY, que é o PDA, ou seja, a probabilidade dele marcar gol, vezes a probabilidade dele chutar e não marcar, que fica 0,8 vezes 0,3, que a resposta é 24 ou 24%. É a possibilidade, então, do jogador de ataque não marcar o gol. Vamos ver agora uma sequência deste problema. Suponhamos que a gente esteja escutando o rádio e o locutor gritou que um pênalti acabou de ser desperdiçado, ou seja, alguém chutou o pênalti e não marcou. Então agora a nossa questão é saber quem errou o pênalti, um atacante ou um não atacante. Então, notem, a informação conhecida agora é o pênalti foi desperdiçado e queremos saber se quem desperdiçou foi um jogador de ataque. Então, nós queremos levar em conta agora o espaço amostral, que é formado por todos os eventos em que os jogadores erraram o pênalti, ou seja, o evento B barra. E qual é a probabilidade de o pênalti ter sido chutado por um atacante, ou seja, o A. Assim, nós queremos saber qual é a probabilidade de ser um atacante que chutou o pênalti, depois que eu estou sabendo que o pênalti for desperdiçado. Então, a fórmula é P de A inter B barra dividido pelo P de B. Então agora vamos ver qual é o cálculo que é feito para saber se quem desperdiçou o pênalti foi um atacante. Devemos então saber qual é a probabilidade do atacante chutar e errar dividido pela probabilidade de atacante e não atacante chutar e errar. Então temos lá, probabilidade do atacante chutar e errar é P de B, corresponde ao caminho KY, então é P de A inter B barra vezes P de B barra dado A vezes P de A. Ou, aqui substituindo para os valores numéricos, 0,3 vezes 0,8, que é 0,24. E P de B, então, corresponde aos caminhos em que o atacante chuta e erra, mais a probabilidade do não atacante chuta e erra. Aí nós temos atacante chuta e erra, é P de B dado A vezes P de A no caminho KY, mais o caminho KW, que é P de B dado A, P de B barra dado A barra vezes P de A barra. Os valores numéricos são 0,3 para o P de B barra dado A, vezes 0,8 pelo P de A, mais 0,4 para o P de B barra dado A barra, vezes P de A barra, que é 0,2. O resultado, então, é 24 no primeiro produto, 0,08 no segundo e 32. Aqui em cima, então, temos o P de A inter B, que tem valor 0,24, dividido pelo P de B barra, que é 0,32. Simplificando, temos 3 sobre 4, que corresponde a 0,75 e 75%. Ou seja, a probabilidade do atacante ter chutado e errado é 75% do total das probabilidades. Outro exemplo que ilustra o uso da árvore das probabilidades. Num teste de múltipla escolha, cada questão tem 5 alternativas, sendo apenas uma correta. Um aluno sabe 1/3 referente à matéria da prova. E suponhamos, por exemplo, que ele tenha acertado a 4ª questão. E a pergunta é qual é a probabilidade de que tenha acertado no chute. Então, os eventos são: o aluno acertou a questão, que é o evento A, o aluno sabia a questão e o aluno chutou a questão. Então, primeiro, nós temos que a pessoa vai fazer a prova sabendo ou não sabendo a matéria.
Daí na árvore da probabilidade fica B2, a probabilidade do aluno chutar a questão é 2/3, e ele então acerta a matéria no chute é 1/5, porque há 5 alternativas, como ele não sabe, a chance dele acertar é 1 em 5. E a chance dele errar a questão no chute é 4 em 5. E se ele sabia a matéria, então só tem uma possibilidade. Ele sabia a matéria e acerta a questão. A pergunta que nós tínhamos era qual é a probabilidade dele acertar a questão no chute. Então, nós temos dois caminhos que levam ao acerto da questão. O primeiro e o último. E o primeiro é o chute. Então, nós temos que dividir a probabilidade dele ter chutado pela soma das probabilidades dele ter acertado. Assim, o caminho MX e o ML dão as cartas, o XL dão o ML dão as questões certas, e nós vamos dividir o resultado do MX pelo MX mais o ML. Então vamos lá. Aqui temos a P de A, então a probabilidade dele acertar a questão é B1 mais, quer dizer, ele saber e acertar, e ele chutar e acertar. Aí vamos ter a probabilidade de B1 vezes a probabilidade de acertar, dado que ele sabia, mais a probabilidade de B2 vezes a probabilidade de acertar, dado que ele chutou. Então, fica 1/3 vezes 1, mais 2/3 vezes 1/5, e a probabilidade dele acertar a questão, então é 7/5. Já a probabilidade dele acertar chutando é a probabilidade dele chutar vezes acertar no chute, que fica 2/3 vezes 1/5, que dá 2/15. Aí a divisão, a probabilidade dele acertar a questão chutando, então vai ser P de B2 inter A dividido pelo P de A, que vai ser 2/15 dividido por 7/15. Copiamos o primeiro termo, invertemos o segundo, aí o resultado é 2/7, que é a probabilidade desse estudante acertar no chute. Vejamos agora eventos independentes. Para entender o que significa eventos independentes, vamos ver o seguinte. Suponhamos que uma moeda honesta foi lançada e o resultado for cara. Se a moeda for lançada novamente, qualquer que seja o resultado, ele não sofre influências do primeiro lançamento. Isto é, com base no primeiro resultado, não é possível predizer o segundo resultado. Outro exemplo. O vírus do HIV é transmitido de relações em que ocorrem contatos com sangue do agente portador. Um indivíduo constatou que é HIV positivo. Este evento depende do indivíduo ter participado de situações em que ocorreram contatos com sangue de um agente portador do vírus. Então, no primeiro caso, observem que a ocorrência do primeiro evento não influenciou no segundo. Então, o segundo evento não depende do primeiro. No segundo caso, o portador do vírus, ele deve ter tido contato com alguém que tinha o vírus. Então, o segundo evento depende do primeiro. Assim, nós temos a ideia de eventos independentes e de eventos dependentes. No primeiro caso, os eventos são independentes, no segundo caso, são dependentes. As regras para identificar eventos independentes são as seguintes. Dois eventos A e B são independentes se a ocorrência do evento após ter ocorrido B não modifica a probabilidade, ou seja, P de A dado B é igual a P de A, e P de B dado A é igual a P de B. Outra regra é que dois eventos são independentes, então a ocorrência de A e B, a probabilidade da ocorrência de A e B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B.
Vejamos um exemplo. O grupo de psicólogos é composto por 25 profissionais, dos quais 15 são psicólogas e 10 são psicólogos. Serão sorteados 2 smartphones, um de cada vez, e todos participam dos 2 sorteios. A pergunta: qual é a probabilidade do primeiro sorteado ser uma psicóloga e do segundo ser um psicólogo? Então, os eventos. Uma psicóloga ganha o smartphone, é o evento A. O A complementar seria ela não ganha no primeiro sorteio. E no outro, o sorteio seguinte, um psicólogo ganha o smartphone. Vejamos as probabilidades individuais. Se considerarmos no primeiro sorteio, a chance de uma psicóloga ser sorteada é 15 sobre 25. E de um psicólogo, P de B, é 10 sobre 15. Agora vamos fazer a árvore das probabilidades para ver como fica. Então, a probabilidade de uma psicóloga ser sorteada no primeiro sorteio é 15 sobre 25 e um psicólogo é 10 sobre 25. Como todos participam do sorteio, a probabilidade de novamente uma psicóloga ser sorteada continua sobre 15 sobre 25 e um psicólogo ser sorteado após a psicóloga, 10 sobre 25. Caso tenha sido sorteado um homem, a probabilidade de ser sorteada uma psicóloga é 15 sobre 25 e de um homem, depois de um homem, é 10 sobre 25. Observem que, como todos participam do mesmo sorteio, o espaço amostral, tanto num quanto no outro sorteio, é o mesmo. Finalmente, vamos ver então se essas probabilidades são dependentes ou independentes. Então, o caminho que dá a sequência AB é P de A inter B. Então, a probabilidade de ser sorteada uma psicóloga e um psicólogo é P de A vezes P de B dado A, que dá 15 sobre 25 vezes 10 sobre 25, que é a mesma coisa das probabilidades individuais. Assim, nós podemos dizer que esses eventos são independentes porque a probabilidade de A e B serem sorteados simultaneamente é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Aqui então nós finalizamos o vídeo sobre probabilidades e o estudo sobre probabilidades que está no programa para os estudantes de psicologia.